Deus seja louvado. Algo de extraordinário tem ocorrido nos últimos tempos, porque Deus tem levantado homens para trazer ao povo de Deus a verdade a respeito de dízimos e de ofertas, onde hoje estão os pastores cada vez mais ricos e os membros cada vez mais pobres. Eu me lembro como se fosse no dia de hoje. Eu fazia parte, eu era pastor nesta época de um ministério, e eu estava visitando esta congregação e eu tinha uma intimidade muito grande com esse pastor presidente. E eu estava prestes a entrar na sala dele após o término do culto, quando chegou um irmão e me procurou. Nesta época eu estava trabalhando e disse: irmão, na minha família está passando necessidade, eu não sei mais o que fazer. Aí eu falei para ele: olha, procura o pastor fulano de tal, que ele pode te ajudar. Isso tinha feito, amados, toda a arrecadação de dízimos e de ofertas. Neste dia foi uma pequena contribuição que houve, poucos membros, mas chegou a R$3.500 nesse dia, no dia de domingo. E esse irmão chegou falando com esse pastor, já estava na sala, e eu presenciei tudo quando o pastor abriu a boca para ele e disse: olha, os dízimos e as ofertas é da casa de Deus, eu não posso lhe ajudar. Isso, amado, partiu do meu coração. Até então eu digo: eu vou buscar em nome de Adonai o que significa dízimo e ofertas, e por que esse pastor, esse pastor ajudou meu irmão. E eu comecei a pesquisar nas escrituras e saber o sentido dos dízimos e das ofertas, a começar por Abraão. Abraão, quando chegou a Melquisedeque, que quer dizer rei de Salém, sem princípio de dias e sem genealogia, Melquisedeque pegou pão e vinho e repartiu com Abraão. E Abraão deu a Melquisedeque todos os dízimos. E Melquisedeque deu de volta. Abraão disse para o seu moço: olha, eu não quero nada, senão o sustento para a minha equipe, para meus companheiros. E os mais tu reparte, com fulano e com Beltrano. Aí eu disse: saindo de Abraão, eu fui para o ato para Malaquias. Chegando em Malaquias, capítulo 3, onde ele diz que trazemos os dízimos, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Eu digo: eu não vou ler só o versículo de número 3, de número 10, eu vou ler Malaquias todo, para saber que verdadeiramente está roubando os dízimos. Se é meus irmãos, ou seus pastores, os grandes ministérios e pequenos ministérios. Porque na verdade as igrejas que estão levantadas hoje não é para trazer benfeitoria a ninguém. É única exclusivamente porque o bando virou um povo preguiçoso, ventos preguiçosos que só sabem ladrar. E ficam enganando o povo com pretexto, com doutrina de homens, preceitos e doutrina de homens, e os homens se deixam se enredar. E quando alguém chega diante de uma rede de televisão e começa a falar a verdade, se levanta contra o servo do Senhor, mas é bom, porque a todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Eu quero ser perseguido pelo amor do Eterno, mas não quero ser perseguido pelos dízimos e ofertas.
precisa disso. Graças a Deus, Adonai tem me sustentado. Eu tenho vivido do sol do meu rosto com meus amados irmãos santos, apóstolos e profetas. Jesus trabalhou, Paulo trabalhou, os apóstolos do Senhor trabalhou. E por que esses dois agora não trabalham? Ventos preguiçosos, que só sabem ladrar. Fazendo comércio de voz. Com vãs filosofias e preceitos de homens. Louvado seja o nome do Eterno. Acompanhe comigo, Malaquias 3:10. Soberano Eterno Pai que estás no céu, que suplica a Deus pela tua santíssima e eterna graça. Abra a mente e os corações nesse momento, para que eles possam entender e compreender tudo quanto está escrito em Malaquias 3, para que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. E para que cada um de teus servos e servas possam viver de modo digno do teu santo e glorioso Evangelho, para a glória do teu nome. Em nome de tua palavra gloriosa e bendita, e a Rússia Mashiach. É assim que eu já te agradeço. Amém e graças a Adonai. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas de justiça. Oferta de justiça. Sabe o que é oferta de justiça? É dinheiro? É prata? Ou não? É o amor, a caridade, o perdão. Isso é justiça. E os afilará como ouro e como prata. Então ao Senhor darão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Enxergar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Defraudam vocês, trabalhadores. Defraudar está dizendo que os sacerdotes estão vos roubando, os pastores estão vos roubando. Agora eles têm a responsabilidade deles e jogam a cima de vocês. Engraçado, né? E vocês ainda permanecem crendo nesses falsos pastores. Louvado e engrandecido seja o nome de Adonai. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Louvado seja o nome de Adonai. Prossigamos. Aí engraçado que acima do versículo número 7 tem: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Esqueça esse nome aqui. Vamos dar continuidade. O versículo 6 em diante. Isso aqui foi o homem que colocou. Não é que estava nos pergaminhos, mas o homem traduziu isso aqui e colocou isso aqui para tirar, livrar a sua pele, livrar a sua cara. Mas isso aqui é para eles. Está falando aqui de sacerdotes. Os filhos de Levi eram sacerdotes. Só os filhos de Levi poderiam servir a Deus no tabernáculo.
Vocês estão entendendo? Prossigamos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aqui o Espírito de Davi está falando com Jesus, em que devemos nós de retornar? Porque até então, nesse tempo, meus amados, ninguém tem acesso a Deus, só os levitas. Nós só vamos ter acesso ao Eterno após a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Yahushua Mashiach, o Senhor Jesus Cristo. Roubará o homem a Deus? Eles perguntam. Todavia vós me roubais e dizeis, em que me roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, diz o Senhor. Os levitas estavam roubando a Deus. Nos dízimos e nas ofertas não é diferente do dia de hoje. Por maldição, seus amaldiçoados, porque roubais, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Estavam roubando toda a nação de Israel. Os levitas estavam roubando toda a nação de Israel. E o povo padecia por causa dos levitas. Porque as bênçãos decorridas de Deus só vinham através da obediência dos levitas, porque eram sacerdotes, porque eles tinham acesso a Deus, e todo aquele que chegava no altar era amarrado com um sino nas suas costas, e quando tivesse perigo, o sino começava a balançar, e eles puxavam o cadavre com uma corda, para as mulheres ser fulminadas lá por desobediência ao Eterno. Louvado e agradecido seja o nome do Eterno. Aí vem a parte que eu mais gosto, Malaquias 3:10, e diz: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Vamos trazer para os dias de hoje. Aqui na época era o templo. A casa do tesouro era o templo, onde se levava os dízimos e as ofertas. Trazendo para os dias atuais, que não tem levitas hoje, todos nós somos gentios, povo, nós somos escolhidos por Deus, nós somos a remanescente de Israel. Eu sei de qual a genealogia eu vim. Eu sou da descendência de José. Eu sou através do meu avô, porque o meu tataravô, pai do meu bisavô, era da linhagem de José, era judeu da linhagem de José. Não era de Judá, era judeu, hebreu de hebreu, da descendência de José. Louvado seja o nome de Adonai. E você sabe? Se você realmente é da linhagem dos filhos de Israel, procure se informar. Procure fazer uma árvore genealógica por meio dos seus parentes. Procure conhecer no tete-a-tete, no mano a mano, de onde veio sua família. Aí você vai descobrir de que linhagem você é. Nós hoje somos templo e morada do Espírito Santo. Logo nós somos a casa de Deus. Então, o dízimo vai para o templo e do templo vem para mim, para você, caso você tenha. Se você não precisa, lógico, o que você tem, você vai dividir com aqueles que não têm. Mas se você não tem, então você vai ter que ser suprido. Porque é para isso que servem os dízimos e as ofertas, para suprir as tuas necessidades. Mas se suprir a necessidade do pastor presidente, do auxiliar, do presbítero, do diácono, do auxiliar, dos membros em geral, se for de acordo com a palavra de Deus. Mas se eu não estou agindo de acordo com a palavra de Deus, eu trago uma coisa de Deus. Eu não dou dízimo a eles. Como ministro do altar, Deus eu tenho colocado no meu coração e eu tenho honrado como eu posso.
de acordo com a palavra de Adonai. Prossigamos. Se eu sou templo e morada do Espírito Santo, logo eu sou casa de Deus. Então, fazendo todos os dias uma coisa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Deus, ele me chama de casa. Nós somos a casa de Deus. Deus, ele não habita na igreja. Deus habita em você, em mim, que fazemos a vontade de Adonai. Já pensou se quando você saísse da congregação, Deus ficasse lá e você viesse sozinho para casa? Já pensou? Agora eu vou pensar nisso. Quando nós saímos, o anjo do Senhor, ele vai adiante de nós, endireitando nossos caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as tampas de ferro, porque ele é Deus. Louvado seja o nome de Adonai. E por causa de vós, versículo 11, repreenderei o devorador, para que ele não vos consuma o fruto da terra, e habite no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Será que eles estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Porque é engraçado que Malaquias 3, ele não lê Malaquias 3 todo. Ele só lê Malaquias 3:10. Pode prestar atenção. Quando é curto de instrução, quando alguém não está dando o dízimo, ele vai. Olha, se você não der o dízimo, não der os ofertas, você vai receber maldição de dinheiro, porque eles que estão recebendo a maldição. Aí você está no conto dele. Quando a viúva, ela deu as 3 moedinhas, e Jesus disse que ela deu tudo que tinha, realmente. Ela se esvaziou para agradar a Adonai. Aqui ali vamos trazer para o lado espiritual, gente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, todas as coisas discernem quando vêm discernidos, porque nós temos a mente de Adonai. Nós temos a mente de Cristo, santos. Acordem, em nome de Adonai. Resplandeçam dentre as trevas. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Me mostre nas Escrituras do Senhor Jesus e a Rússia Machiás está nos mandando dar os dízimos e as ofertas. Me mostre, me prove, só não são maravilhas. O versículo isolado das Escrituras. Me mostre. Vamos para Atos dos Apóstolos, ver o que foi que os apóstolos fizeram relativamente a isso. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. As primeiras conversões e como viviam os novos convertidos na época dos apóstolos. Vamos comparar a época dos apóstolos com a época de hoje. Batista, presbiteriana, adventista, metodista. Só existe uma igreja, uma congregação até hoje que é a mais criticada dentre as congregações cristãs, porque todos trabalham, eu aprendi com eles. Todos trabalhamos, todos nós vivemos do sol do nosso rosto. Chama-se Congregação Cristã no Brasil. É uma congregação muito criticada pelos pastores, porque é exemplo de Cristo. Tem suas falhas? Tem. Mas segue à risca aquilo que a Bíblia ensina. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Viver o Evangelho nunca foi trabalho. É obrigação minha e tua. Congregação Cristã no Brasil, visita a Congregação Cristã no Brasil. Aí você vai ver se há saquinho passando para lá e para cá. Aí você vai ver se tem apoio de dízimos e ofertas. Congregação Cristã no Brasil, eu aprendi muito com ela. E é a congregação adotada no meu coração. Porque todos nós vivemos no suor do nosso próprio rosto. E ministramos a palavra de Deus.
sou servo de Adonai. Pastor segundo o homem, mas sou servo de Adonai, para trazer as boas novas de paz. Nenhum de nós da congregação cristã no Brasil vivemos de dízimos e ofertas. Antes, trabalhamos para não ser pesado aos irmãos. Vamos acompanhar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 37, até quando Adonai disse: até aí, meu filho, para a vossa edificação e entendimento. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora, como é que viviam essas 3.000 almas? Vejamos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome de Adonai. Vocês estão entendendo? Mas no dia de hoje, eu ou você vendeu um apartamento, você tem dois. Aí a gente vende um apartamento por 120 mil reais, em um bairro enorme. Aí vamos para esses pastores fraudulentos, eles vão botar isso na sua conta bancária. Aí não vão precisar redistribuir de você, isso é mentira. Eu vou pedir que eles não vão dividir. Eu dou o que eu vou agora, andando com segurança, andando com o seu carro, quando o Senhor vai com segurança, quando ele vai com segurança. E o Deus de Israel, fica onde isso tudo? O Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, ele nos livra de toda a potestade do mal, de toda a hoste do inimigo, ele nos livrará, porque ele é nosso Criador, é nosso anjo, ele está ao nosso lado como um leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. Louvado e agradecido seja o nome de Adonai. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 32. Até o versículo 37, nos diz a gloriosa e infalível palavra de Adonai por meio do apóstolo Lucas. Então, os apóstolos quem escreveu foi Lucas. Ele fez todo o relato. E era o coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum,
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, denominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo a herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E você já sabe o que os apóstolos fizeram para a glória de Adonai. Dividiu. Pedro era pescador, pregava e pescava. Doutor Lucas não deixou de ser doutor. Todos trabalhavam. Paulo era construtor de tenda. Aprendeu Marta e Priscila. Paulo alugou uma casa em Roma para pregar o Evangelho. E todos iam ouvir Paulo. Quem era da salvação, era salvo. Quem não era, não era salvo. Mas todos foram ouvir a Paulo. Paulo pregou o Evangelho e Paulo alugou. E pagou do seu próprio bolso. Porque Paulo trabalhava quando se casava as irmãs. E não tem esse estágio do trabalho no dia de hoje. Por que eles não trabalham? Porque são gente preguiçosos, que só sabem ladrar, gritam muito, mas não pregam nada, porque a verdade não está na boca deles, só está na boca deles e no coração deles apenas a cobiça. Porque o Senhor Jesus diz: olha, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim, e em vão me adoram, aprendendo preceitos e doutrina de homens. E em vão me adoram, diz o Senhor. Que Adonai abra a vossa mente e o vosso entendimento, para que possas entender e compreender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Adonai viverá o homem. Amém? E graças a Adonai. Eu sou o pastor Rigório, na internet, trazendo a verdade acerca das Santas Escrituras, que está oculta desde o último apóstolo. Que Deus nos abençoe, em nome de Adonai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja abundante sobre vossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus Pai. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Yahushua Mashiach, o amor de Adonai e a comunhão com o santo e glorioso Espírito da promessa esteja sobre a vida de todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Adonai. Shalom, Adonai para todos nós.